Miriam, hoje seu artigo no Globo traça o caminho dessa ideia, proposta, desde que surgiu até agora, quando foi aprovado por unanimidade, né? Você lembra da forma indigesta como ele foi recebido pelo mercado, digamos assim, por uma parte da classe política também, e traça todo o trajeto dessa ideia, projeto, até ontem à noite, a aprovação por unanimidade na Câmara dos Deputados, né? Eu queria que você desse um pouquinho mais desse panorama para todo mundo que está nos acompanhando aqui. Pois é, Colombo, esse caminho é importante porque é da água para o vinho. No dia 27 de novembro de 2024, quando o ministro falou sobre isso, o ministro Fernando Haddad, pela primeira vez, foi um Deus nos acuda no mercado. O Colombo usou a palavra indigesto porque ele é delicado, porque, na verdade, foi assim um apocalipse. Porque o mercado falou que era o fim do governo Lula, era o fim do ajuste fiscal, que ia ter um impacto de 100 bilhões, 140 bilhões, que era um rombo impagável, e o dólar bateu em 6. Foi a moeda que mais se desvalorizou naqueles dias, a Bolsa caiu. Bom, de lá para cá, o que aconteceu para a unanimidade de ontem? Muita coisa. Primeiro, o governo explicou seu projeto, ele era muito bem desenhado. Ele não ia ter esse gasto todo, ficou em 30 bilhões, porque beneficia apenas quem ganha até 5 mil, e a redução de imposto, abatimento de imposto para até 7 mil, que foi para 7.350. Mas não é... Todos os contribuintes teriam até aquele valor isento, como se pensou no mercado financeiro. Depois, teve muita negociação mesmo no Congresso para avançar o projeto que ele foi apresentado há 7 meses atrás. E o deputado Arthur Lira ficou em contato direto. Eu conversei hoje com a equipe econômica, disse que durante todo o tempo o deputado Arthur Lira conversou muito com a equipe econômica e as modificações poucas que ele aceitou não alteram o conteúdo. Então, teve muita negociação política essa semana. Foi semana de receber o tempo todo os líderes de todos os partidos para conversar. Teve muita atuação política. Tem também o fato de que o governo mostrou que isso aí era um passo de justiça tributária, que tinha gente no topo que não paga imposto, porque tem rendas não tributadas. Então, são esses que pagarão a conta de quem vai passar a ser isento ou ter uma redução do imposto. Então, a ideia da justiça tributária pegou fortemente. Então, teve explicação, teve negociação, teve números na mesa para o mercado financeiro, a explicação do desenho e também teve muita negociação no Congresso para se chegar nesse ponto da aprovação unânime. Não é assim que se chega. Mas, enfim, foi um episódio. Isso não significa que daqui para diante esse amor vai continuar. No caso da proposta do projeto que aumenta a tributação de bets, fintechs e títulos do mercado financeiro que são incentivados, aí já acabou o amor. Esse projeto está perigando, na equipe econômica ainda se acredita nessa aprovação, mas vai ter que fazer concessão. Mas ontem foi dia de comemoração e hoje, quando chegou no quebra-queixo, assim que a gente chama aquela entrevista perto do Ministério, que é aquele monte de microfone na cara do ministro, a gente chama mesmo de quebra-queixo. A própria assessoria manda para a gente assim, ó, no QQ, já chama QQ, quebra-queixo. No quebra-queixo, perguntaram assim para o ministro, o senhor está feliz hoje? Ele falou assim, muito feliz. Exato, tem finalmente. motivos para tal, né? Tem motivos todos os motivos para isso, Tem todos né? os motivos. Porque é o seguinte, o placar foi unânime, realmente ninguém votou contra, tem aí uma questão de política, de ninguém querer ser impopular, mas Valdo Cruz ficou lá no Congresso até ontem à noite e tem ali uma conjunção de fatores. O governo acionou ministros do Centrão, também sai numa dívida com o Arthur Lira, que o Valdo vai nos contar agora, e, obviamente, essa é uma pauta de necessidade de país, mas também é uma pauta que, politicamente, ela rende muito para Lula, porque ela é uma promessa de campanha. Primeiro, o projeto é bom, né? Exato. Como a Miriam destacou, o projeto é bom. É um projeto bom economicamente. Tem os dividendos políticos para o presidente Lula, porque vai ser uma das suas principais bandeiras na campanha do ano que vem. Agora, tem as suas virtudes econômicas de você trazer mais justiça tributária, cobrar... olha só, está cobrando 10%, de 0 a 10% de quem tem renda mais elevada, 0 a 10%. Sendo que quem ganha ali de 7.350
até 50 mil, paga pela CLT, registrado pela CLT, paga 27,5%. A alíquota devida mesmo acaba sendo na casa de 25%, mas é 25%. O outro tem que ter uma renda mais elevada, vai pagar 10%. Ainda é algo muito mais privilegiando essa elevada renda. Então, tem justiça tributária, é bom do ponto de vista para o contribuinte, é bom para a economia, porque vai sobrar mais dinheiro no bolso da população, que vai consumir, gira mais as rodas aí da economia, então isso é positivo. Agora, a unanimidade, 493 votos, foi empurrado ali, como disse a Camila, pelas ruas, né? Os deputados sentiram ali a pressão das ruas. Se não fosse isso, a sessão de ontem teria sido de uma certa forma diferente, porque ninguém queria se arriscar a votar contra ou criar dificuldades para a aprovação de um projeto tão popular assim. A Câmara estava, e ainda de certa forma está, e está precisando pagar essa dívida de costas para a sociedade, PEC da blindagem, até agora só discutia isso, PEC da blindagem, anistia para os golpistas do 8 de janeiro de 2023, tentar reduzir a pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, era uma maré muito negativa para a Câmara e essa unanimidade foi obtida, primeiro, pela pressão das ruas. Segundo, pela ação do relator. Arthur Lira relembrou aqueles velhos tempos, velhos recentes tempos, na verdade, né? Não é tão distante assim, né? Quando era presidente da Câmara, que ele acionava o rolo compressor dele e passava ali, ele falou o seguinte, olha, senhor de destaque, tem muito destaque aqui, e fez corretamente, não fez errado, não. Acionou o rolo compressor dele do lado positivo. Ele viu, olha, esses projetos aqui, esses destaques que propõem aumentar a isenção para 7 mil, para 10 mil reais, elas carecem das compensações. Por isso, vou rejeitá-las porque não seguem as regras orçamentárias. Corretíssimo, fez da forma correta. Tinha um destaque do União Brasil que ia criar uma dor de cabeça para o governo danada, que era jogando para 2027 as compensações. As compensações para a perda de receita do governo só entrariam em vigor em 2027. Levaria o governo a fazer um corte no ano que vem de quase 30 bilhões, né? Seria péssimo para o governo. Arthur Lira tratou de convencer a União Brasil a retirar esse destaque, o destaque foi retirado. Lula também, como disse a Camila, acionou o ministro Centrão. André Fufuca estava circulando pelo Congresso, Celso Sabino também ligando para deputados. Os dois estão sendo pressionados ali para deixarem seus ministérios. Celso Sabino está indo até com Lula para Belém hoje, está ele aí na imagem. Lula não quer que nem Celso Sabino nem André Fufuca deixem o governo. Agora, se de certa forma Lula sai devedor de Arthur Lira, de certa forma também Arthur Lira está pagando um pouco parte da conta, né? Porque ele quer disputar o Senado no ano que vem e Lula pavimentou o caminho para ele na disputa de Alagoas, ao indicar Marluce Caldas para o STJ. Marluce Caldas é tia do atual prefeito de Maceió, JHC. E JHC queria disputar uma vaga no Senado. E hoje ele está muito forte lá. Se ele disputasse, poderia roubar essa vaga de Arthur Lira. Lula foi lá, chamou JHC, olha, eu indico a sua tia, então lá para o STJ, você continua na prefeitura, por enquanto esse é o caminho. Então, Arthur Lira também estava com uma certa dívida ali a pagar também com o presidente Lula. Acerto de contas, diríamos assim. Jogadas no tabuleiro de xadrez da política, né, Valdo? Exatamente, Leilane. Bom, vamos entender um pouquinho mais, então, desse rolo compressor a que o Valdo se referiu. O texto, relatado pelo deputado Arthur Lira, como o Valdo lembrou, passou com pouquíssimas mudanças. Ele chamou as mudanças aceitas de ajustes técnicos, aceitou 3 de quase 100 emendas, ou seja, as sugestões de alteração apresentadas pelos deputados. Vamos olhar com um pouquinho mais de atenção para esses pontos aqui no telão. O primeiro deles tem a ver com lucros e dividendos, que é de onde vai vir a compensação do valor que deixará de ser arrecadado com a ampliação da isenção, até 5 e mais o desconto para 7. Os valores aprovados até dia 31 de dezembro deste ano aqui vão poder ser pagos em 2028 sem impostos. A partir do ano que vem, aí começa a valer a alíquota progressiva, que vai até 10% para valores maiores de R$ 50 mil por mês.
Além disso, também foi incluído um mecanismo de compensação para evitar a soma de vários impostos. Para isso, serão somados os impostos pagos pelas empresas e o imposto pago pela pessoa física. Se o total tributado for maior do que a carga prevista em lei, aí o contribuinte vai ter direito a um abatimento. Um outro ponto que nós vamos mostrar aqui para vocês envolve os cartórios. A emenda aceita prevê que as cobranças obrigatórias sobre os chamados emolumentos não vão contar no cálculo da tributação mínima. E aí você me pergunta, o que são emolumentos? São as taxas cobradas para emissão de documentos, como certidão, registro de imóvel, uma conta geralmente bem salgada, né? Essa é uma saída para manter a cobrança sobre os cartórios, mas diminuindo um pouquinho a pressão sobre eles. Tem também, e nós vamos mostrar aqui para vocês, a questão do ProUni, importantíssimo para universidades, estudantes. As bolsas concedidas no programa vão ser consideradas como imposto pago na hora de calcular a alíquota da pessoa jurídica. Isso ajusta a situação do programa e evita, por exemplo, uma cobrança duplicada e, consequentemente, a penalização das empresas de educação. Além dessas emendas, Lira também incluiu uma compensação para estados e municípios caso estados e municípios percam arrecadação. Se os recursos do Fundo de Participação forem insuficientes, estados e municípios também terão direito a uma compensação que vai ser paga pela União. Leilani. Claro, aí todos os pontos que você trouxe, mas eu queria tocar com o Valdo num outro ponto, que a gente falou sobre ele ontem, eu acho, um outro ponto desse texto, que é a correção automática, que por enquanto está fora, né, Valdo? Ficou fora, né? Porque tinha um destaque do PSB para que fosse decidido isso, a tabela do imposto de renda passasse a ser corrigida automaticamente todo ano com base na inflação. O PSB apresentou esse destaque. Arthur Lira chegou a incluí-lo no seu relatório, depois retirou e só deixou ali o seguinte, olha, em um ano a equipe econômica do governo vai ter de encaminhar para o Congresso uma proposta de como vai viabilizar essa correção automática da tabela do imposto de renda. O fato é que, mais uma vez, foi Arthur Lira entrando em campo, porque a proposta tinha simpatia de boa parte da Câmara dos Deputados. Porque também essa é uma bandeira das centrais sindicais, dos trabalhadores que reclamam, por exemplo, durante o governo Bolsonaro, nos 4 anos, não houve correção da tabela de imposto de renda. Isso significa, de outra forma, um aumento de imposto disfarçado. O governo Lula tem corrigido a tabela. Até esse foi o argumento usado ali pela equipe econômica. Não, mas a gente sempre corrige. Mas o pessoal, mas se o PT sair do governo, quem entrar vai repetir o governo Bolsonaro e outros governos. Lá na época do Fernando Henrique também não teve aumento. Então, como vai fazer isso? Aí Arthur Lira chegou a colocar, depois tirou a pedido da equipe econômica, mais uma negociação ali com o governo, mas incluiu essa previsão. Daqui a um ano tem de fazer um projeto para viabilizar essa correção automática da tabela de imposto de renda, porque realmente se você deixa a tabela de imposto de renda sem correção, isso acaba ali fazendo com que vire um aumento de imposto disfarçado em cima do contribuinte. Então, vamos checar. Esse ano eles corrigiram a tabela, ano que vem vamos ver se vão corrigir. Diga, Leilani. Não, vou só para puxar um outro assunto aqui que não tem mais a ver com imposto de renda, mas termina aí. Não é isso. Então, ou seja, mais uma vez, Arthur Lira ali trabalhou em sintonia com o governo para que esse item fosse retirado ali, porque se fosse colocado em votação, seria aprovado. Inclusive, ali dentro do próprio PT, muito deputado queria aprovar essa proposta. E lembrando, foram 18 ausentes apenas, né? Entre os 18, 3 eu consegui checar. Um é a Lisiane né? Só esqueço. Lisiane Lins, que foi prefeita do Ceará, está lá presa naquela flotilha lá que ia para Israel. A gente vai falar disso daqui a pouco. E foi barrada por Israel. Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos, então não votou porque está nos Estados Unidos, e o deputado Mauro Benevides, que está internado. Agora, os outros 15 eu ainda estou tentando descobrir, tem muita gente do PL, que deixou de votar. Só uma coisinha rapidinho antes da gente mudar de assunto.
Você diria, Valdo, que foi uma surpresa para o próprio governo essa unanimidade? Olha, o governo já esperava um placar avassalador. Eu conversava ontem com o Mas Palácio Planalto. unânime. Eles acreditavam que seriam mais de 400 votos, mas unanimidade, se bem que era muito difícil alguém votar contra no texto base, viu, Leilane? Porque no texto base, quem ia ter coragem de votar contra essa proposta? É melhor Muito se abster, difícil. né? Melhor não comparecer. O que poderia ter de divergência ali seria na votação dos destaques. Só que aí entrou em cena Arthur Lira e limpou os destaques, deixou-os de fora da votação.